Bom dia, alunos! Hoje nós vamos começar mais uma aula de teatro e na aula de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a origem do teatro de sombras e depois eu vou ensinar vocês a confeccionar um teatro de sombras para vocês brincarem, trabalharem na casa de vocês. O teatro de sombras é uma das artes mais antigas, uma das vertentes mais antigas do teatro. É usado em mais de 20 países no mundo todo trabalham com teatro de sombras e a origem dele se dá sobre uma lenda do ano 121 na China, onde um imperador chamado Hu Ti, ele estava muito triste porque ele havia perdido uma das suas bailarinas mais favoritas. Então ele deu uma ordem para que o mago do castelo trouxesse essa bailarina de volta do reino das sombras. Se ele não fizesse isso, o rei ia mandar cortar a cabeça dele. Então o mago, desesperado, ficou pensando, resolveu usar a criatividade. Usou uma pele de peixe e nessa pele de peixe ele desenhou a silhueta da bailarina. Então depois ele pediu para que alguns servos do rei pudessem colocar uma cortina no jardim do castelo, uma cortina branca, de forma que essa cortina ficasse contra a luz do sol, para que refletisse a sombra. E aí, no dia da apresentação, ele surgiu através da dança de uma flauta, com essa silhueta da bailarina desenhando, dançando naquela cortina, encantando o rei e todos do castelo. E a partir daí, o teatro de sombras começou a existir. E agora nós vamos então aprender como fazer a estrutura de um teatro de sombras. Para isso, vocês vão precisar de papel seda branco, tá? Se caso alguém quiser algum dia fazer um teatro de sombras em casa com tecido também, lembrando que tem que ser sempre o branco para que ele possa refletir a luz e a sombra possa aparecer com mais força. Então, papel seda branco, tesoura, fita durex, fita adesiva, cola que vocês tiverem na casa de vocês, 2 rolinhos de papel toalha, ou vocês podem usar também 4 rolinhos de papel higiênico. Então vocês vão juntar 2 e 2 e vão colar com a fita adesiva para que o rolinho possa ficar um pouquinho maior, para a nossa estrutura do teatro de sombras ficar mais alta um pouco. Palitos de churrasco, palito de sorvete, caneta ou lápis para vocês poderem prender o boneco de vocês, folha de sulfite, cartolina, que vocês podem estar desenhando a silhueta do personagem de vocês, ou se vocês quiserem fazer como o professor fez aqui, vocês podem colocar na internet também, quem conseguir estar imprimindo em casa, personagens do teatro de sombra. E aí lá vocês vão achar diversos personagens e vocês podem estar imprimindo ele em preto e recortando a silhueta deles. Ok? Então, primeiro nós vamos pegar o papel seda. Vocês vão medir os 2 rolinhos no papel seda, riscar aqui a altura deles, dobrar para vocês poderem recortar no tamanho do rolinho de papel de vocês. Aqui eu já fiz o recorte, tá? Para estar adiantando no nosso vídeo. Bom, então agora, pessoal, nós vamos passar o nosso durex, a fita adesiva de vocês. Quem for utilizar cola, nós vamos passar aqui na lateral da nosso papel seda, colar aqui no rolinho. Do outro lado nós vamos fazer a mesma coisa, o mesmo processo. De aqui. Colar aqui o outro lado também no nosso rolinho para fazer a estrutura do teatro de sombras. Essa altura aqui certinho para ficar bonita a estrutura de vocês.
Aqui então nós já temos a estrutura do nosso teatro de sombras, no caso o nosso palco. O legal desse formato aqui, dessa estrutura, é que vocês podem estar enrolando ela para estar deixando um espaço menor para o teatro. Se vocês quiserem um cenário, uma estrutura mais forte, vocês podem estar aumentando ela. Agora nós vamos recortar, nós vamos recortar a silhueta dos nossos personagens. Aqui eu já deixei uma do lobo colada aqui no lápis. Vamos colar, vou prender aqui com a fita adesiva. Atrás do lápis, atrás do desenho, né? E aí nós já temos a estrutura do nosso boneco do Teatro de Sombras. Bom, vocês sempre procurem deixar a estrutura, gente, mais próxima aqui do final da mesa, porque vocês vão projetar o Teatro de Sombras vindo por baixo aqui da mesa, para que ninguém possa ver a sombra de vocês aqui no teatro. Vou pedir para a Maria apagar a luz para a gente, para nós conseguirmos ver melhor aqui o efeito. Lembrando que na casa de vocês também podem fazer de noite, ou em algum espaço da casa de vocês que seja um pouquinho mais escuro, procurar apagar a luz nesse momento, para que realmente fique apenas a luz da lanterna, para ficar mais forte a sombra, para vocês conseguirem projetar e o pessoal conseguir enxergar bem o Teatro de Sombras. Então, gente, vocês vão refletir aqui na sombra, dá para ver agora no escuro que fica bem forte a imagem. Lembrando de vocês estarem regulando também a distância dessa luz. Quanto mais próximo da luz o objeto estiver, maior ele fica. Então é um efeito que vocês podem fazer ali numa hora na história, né, de aumentar aqui a sombra do personagem de vocês, e ela vai ficar mais forte também. Quanto mais longe da luz, menor vai ficar o personagem de vocês. Então procurem apoiar o celular, a lanterna de vocês, numa distância que vocês acharem boa aí da estrutura da sombra. E agora é só brincar com o teatrinho de sombra de vocês. Pode voltar a luz, Maria. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Então, a atividade para essa semana é que vocês montem uma estrutura do Teatro de Sombras, personagens do teatrinho de vocês, e eu gostaria muito que vocês gravassem uma história na casa de vocês para me enviar. Pode ser uma história bem simplesinha, mas usem a criatividade. Aqueles que quiserem também, aqui é uma estrutura simples, um teatro de sombra, mas aqueles que quiserem tá pegando com papelão, com cartolina em casa e quiser fazer uma base aqui, a lateral, como se fossem as cortininhas do teatro, uma base, uma estrutura aqui em cima, para deixar realmente esse palco do Teatro de Sombras de vocês mais bonitinho, mais bem feito. Fiquem à vontade, usem a criatividade. Espero receber histórias lindas de vocês. Um beijo e fiquem até a próxima aula.